O empresário acusou o garçom de roubar o relógio de seu filho, mas a realidade o fez cair em lágrimas. O restaurante estava repleto. As luzes suaves refletiam nas taças de cristal, e o murmúrio elegante dos convidados preenchia o ambiente sofisticado da inauguração do novo empreendimento de Eduardo Mendes. Esta noite é dedicada ao meu filho, que perdi há alguns anos atrás, disse com a voz trêmula. Um silêncio respeitoso tomou conta do salão. Ele prosseguiu, relembrando o dia fatídico no parque. A distração de alguns segundos, o menino que correu em direção ao lago e nunca mais foi visto. Passamos meses procurando. Arrastaram o fundo do lago 3 vezes. Nunca encontramos nada além do sapatinho dele na margem. E o relógio que eu tinha dado de presente no aniversário de 5 anos também desapareceu. Era um relógio simples, mas com uma gravação que dizia "Para sempre juntos". As palavras ecoaram pelo restaurante e até o som dos talheres cessou. Rafael Mendes, seu filho mais velho, observava o pai com olhos marejados. Sabia que aquele discurso era mais que uma homenagem, era uma dor que nunca sara. Foi nesse momento que algo chamou a atenção de Eduardo. Próximo ao balcão do bar, um jovem garçom limpava copos com movimentos ágeis. Era Lucas, contratado temporariamente para aquela noite especial. O olhar de Eduardo se fixou no pulso esquerdo do rapaz. Um brilho metálico escapava da manga branca do uniforme. Um relógio prateado, com pulseira de couro marrom desgastado. O mesmo modelo que ele havia comprado há quase 20 anos para o filho, personalizado para ele. O coração de Eduardo acelerou. A taça tremeu em sua mão. Parou de falar abruptamente, desceu do pequeno palco e os convidados começaram a cochichar, confusos. Lucas percebeu a aproximação repentina e se assustou. Eduardo caminhava com passos firmes, o rosto tomado por uma mistura de choque e fúria. "De onde você tirou esse relógio? Foi perto do rio?" perguntou em voz alta, sem se importar com os olhares. O garçom ficou paralisado, sem entender a situação. "Senhor, é meu relógio. Sempre foi meu." Eduardo se aproximou mais, segurando o pulso do rapaz com força. "Esse relógio era do meu filho. Como você conseguiu? Você o roubou?" A sala inteira ficou em silêncio. Lucas, assustado, tentou se explicar. "Eu não roubei nada, senhor, eu juro. Esse relógio sempre esteve comigo, desde que me entendo por gente." O gerente do serviço de buffet correu até eles, visivelmente nervoso com o escândalo. Pediu desculpas profusas ao empresário e, sem esperar explicações, demitiu Lucas na hora. "Senhor Mendes, por favor, aceite minhas desculpas. Esse rapaz será removido imediatamente." Lucas tentou protestar. "Eu preciso desse trabalho, por favor. Meu pai está doente e dependemos dessa renda." Mas o gerente, temendo perder o contrato milionário, ordenou que ele saísse sem demora. O murmúrio dos convidados cresceu, com olhares de julgamento direcionados ao jovem. Eduardo, tremendo de raiva e confusão, virou as costas e saiu do restaurante pela porta lateral. Rafael tentou segui-lo. "Pai, espere. Vamos conversar sobre isso com calma." Mas Eduardo o afastou e desapareceu na noite. Lucas saiu pela porta dos fundos, com os olhos vermelhos e o rosto queimando de vergonha. Ainda vestia o uniforme de garçom, segurando apenas a mochila velha com seus pertences. A rua estava escura e silenciosa, apenas o som distante de carros passando na avenida principal. Ele caminhou sem direção, tentando processar o que havia acontecido. "Como assim roubei? Esse relógio sempre foi meu", repetia para si mesmo, apertando o objeto contra o peito. Minutos depois, Rafael deixou o restaurante, incapaz de esquecer a cena. A imagem do jovem sendo humilhado e aquele relógio tão familiar o incomodavam profundamente. Pegou o carro e dirigiu pelas ruas próximas, até encontrá-lo sentado em um ponto de ônibus vazio. Estacionou e desceu. "Espere, por favor", chamou. Lucas se levantou assustado. "O que o senhor quer?" "Eu já fui embora, não quero mais problemas." Rafael levantou as mãos. "Não vim causar problemas. Só quero conversar." Lucas hesitou, mas algo na expressão de Rafael o fez confiar. Sentaram-se no banco do ponto de ônibus, iluminados apenas por um poste fraco. Rafael olhou para o relógio e perguntou com cuidado: "Você pode me dizer de onde veio esse relógio?" Lucas respirou fundo.
Eu não sei exatamente. Desde pequeno eu tenho ele. A única coisa que lembro é que um dia acordei em um hospital. Disseram que me encontraram flutuando em um rio, agarrado a um pedaço de madeira. Eu estava desacordado, quase morto. Nunca soube como fui parar lá. Acho que caí de algum lugar, bati a cabeça, não faço ideia. Rafael sentiu o peito apertar. E quantos anos você tinha? Lucas pensou por um momento. 5 anos. Foi há muito tempo. Desde então, um homem chamado José me acolheu. Ele é meu pai. Me criou sozinho. Nunca soubemos nada sobre minha vida anterior. Rafael engoliu em seco. As datas coincidiam perfeitamente com o desaparecimento do irmão. 5 anos, murmurou, tentando controlar a emoção. Ele manteve o tom neutro. E você sempre viveu com esse José? Lucas assentiu. Sim, ele é pescador. Vivemos em uma comunidade bem simples. Ele nunca teve muito, mas me deu tudo o que podia. Não sei por que esse relógio é tão importante para o seu pai, mas para mim ele é a única coisa que tenho da minha infância. Rafael observou o relógio mais de perto. A pulseira estava desgastada pelo tempo, mas era inconfundível. Eu entendo, disse, tentando esconder a ansiedade. Desculpe pelo que meu pai fez. Ele não deveria ter agido daquele jeito. Lucas olhou para o chão. Ele estava muito alterado. Eu até entendo a dor dele, mas não sou ladrão. Trabalho honestamente para ajudar meu pai. Lucas olhou o celular e se levantou. Eu preciso ir. Talvez consiga outro trabalho amanhã cedo se chegar no mercado antes das 6. Rafael deu um meio sorriso triste. Você não precisa me contar mais nada, mas prometo que vou investigar isso. Só tome cuidado, está bem? Lucas agradeceu com um aceno de cabeça e se afastou na escuridão. Rafael ficou parado, vendo-o desaparecer na esquina. Entrou no carro, mas não conseguiu ligar a ignição. Pegou o celular, abriu a galeria e olhou para uma foto antiga do irmão aos 5 anos, com o relógio novo no pulso. Depois olhou para a foto que acabara de tirar discretamente, com Lucas usando o mesmo relógio. Não pode ser coincidência, pensou. O coração disparava, misturando medo e uma esperança que ele não ousava alimentar. A noite estava fria quando Lucas chegou em casa. A caminhada até a comunidade parecia mais longa que o normal, e cada passo vinha carregado de vergonha e frustração. Ao empurrar a porta de madeira, encontrou José, seu pai, sentado à mesa, remendando uma rede de pesca à luz de uma lamparina a gás. — Por que demorou tanto, filho? Perguntou, levantando os olhos cansados. Lucas respondeu com a voz embargada. — Aconteceu uma coisa muito ruim, pai. Fui acusado de roubo na frente de todo mundo. José largou a rede imediatamente e se levantou preocupado. — Como assim? O que aconteceu? A casa era simples, com paredes de madeira e chão de cimento queimado. O cheiro de peixe e o som das águas do rio ao fundo contrastavam fortemente com o luxo do restaurante. Lucas contou tudo, descrevendo o homem que o acusou, o relógio e a forma como foi demitido. Ele me chamou de ladrão. Disse que esse relógio era do filho dele, que morreu há anos. Eu juro, pai, que esse relógio sempre foi meu. José arregalou os olhos, surpreso. Esse homem é perigoso, Lucas. Gente rica assim pode fazer qualquer coisa. É melhor esquecer isso. Lucas balançou a cabeça, nervoso. Como vou esquecer? Perdi meu trabalho e fui humilhado. Tudo por causa de uma coisa que sempre foi minha. José respirou fundo e se aproximou, tocando o relógio. Talvez seja melhor guardar por um tempo. Esse tipo de pessoa não esquece fácil. Não quero que você tenha mais problemas. O jovem recuou. Eu não vou tirar, pai. É a única lembrança que tenho da minha infância. Sem isso, sinto que perco uma parte de quem sou. José ficou em silêncio, observando o filho segurar o relógio com firmeza, e percebeu que não adiantaria insistir. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do escritório da mansão de Eduardo Mendes. Rafael estava ali, com os cotovelos apoiados na mesa de mogno. Havia passado a madrugada relembrando cada palavra de Lucas. A história do garçom não parecia mentira. A forma como descreveu ter sido encontrado no rio, a idade que tinha, a comunidade onde foi criado, tudo coincidia com o período do desaparecimento. Será possível? Murmurou enquanto abria uma pasta antiga com reportagens sobre o caso. Leu novamente o relatório policial.
A criança havia desaparecido no parque municipal, próximo ao lago. Buscas foram feitas no lago e no rio que passava logo abaixo. O corpo nunca foi encontrado. Rafael sentiu o coração acelerar. O rio levava para a região de uma comunidade. Repetiu para si mesmo, lembrando do que Lucas havia mencionado. As coincidências começaram a se encaixar de maneira assustadora. Ele sabia que, se contasse isso ao pai sem provas, Eduardo poderia ter um colapso. Eu mesmo vou verificar, decidiu. Levantou-se, pegou o casaco e saiu sem avisar ninguém. Horas depois, o carro de Rafael avançava por uma estrada de terra que margeava o rio. O caminho era irregular e o sinal de celular havia desaparecido há quilômetros. O local parecia isolado do mundo. Quando finalmente chegou à comunidade, viu pequenas casas de madeira sobre palafitas, crianças brincando na beira do rio e homens consertando redes. O cenário era humilde, mas havia algo genuíno ali. Estacionou e foi recebido com curiosidade pelos moradores, que se aproximaram com cautela. Rafael sorriu de forma educada. Boa tarde, sou empresário, vim da capital. Estou visitando algumas comunidades para conhecer projetos sociais e ver como posso ajudar. Um dos homens mais velhos de chapéu de palha perguntou desconfiado. Ajudar? E o que ganha com isso? Rafael manteve a calma. Nada. Minha família tem uma fundação e queremos investir em comunidades que precisam. Trouxe algumas doações de alimentos e material escolar. Posso deixar com vocês? Aos poucos o clima ficou mais receptivo. As pessoas o convidaram a sentar e ofereceram água. Depois de conversar com alguns moradores, ele começou a fazer perguntas sutis. Essa comunidade é antiga, me quis saber. Uma mulher respondeu que sim, que a maioria morava ali há gerações. E as crianças daqui nasceram todas na região, insistiu ele. A mulher olhou para os outros, que se entreolharam sem responder. Um silêncio desconfortável se formou. Rafael disfarçou tentando parecer casual. É que conheci um rapaz que disse ser daqui, chamado Lucas, um jovem muito educado e trabalhador. O nome causou uma reação imediata. Alguns desviaram o olhar, outros se afastaram. O homem de chapéu pigarreou e disse em voz baixa: Esse moço não é filho de ninguém daqui, senhor. Foi José quem criou, mas ninguém sabe de onde veio de verdade. Rafael fingiu surpresa. Como assim? Achei que fosse da comunidade. O homem cruzou os braços. Foi José quem encontrou faz muitos anos. O menino estava se afogando no rio, agarrado a um tronco. José pescava naquele dia e salvou a criança. O menino não lembrava de nada. A gente sempre evitou falar disso porque ele acredita que é filho de José. E José nunca quis explicar diferente. Diz que foi a vontade de Deus. Rafael disfarçou a emoção, mas o coração batia acelerado. Entendo. Agradeço por me contarem. O velho assentiu e disse: Apenas não comente nada com o rapaz, ele não sabe. E José já passou por muita dificuldade. Não mexa nesse passado, senhor. Rafael prometeu respeitar, mas por dentro já sabia que não conseguiria parar por ali. Precisava conversar com José. As horas passaram devagar. O sol já estava baixo quando Rafael avistou uma figura masculina vindo pelo caminho que margeava o rio, carregando uma caixa de isopor e com expressão cansada. Era José, voltando da pesca do dia. Rafael se levantou, ajeitou a camisa e caminhou até ele. Boa tarde, senhor José. Desculpe aparecer assim sem avisar. Sou o rapaz que veio mais cedo com doações para a comunidade, disse de maneira educada. José pareceu surpreso, mas respondeu com gentileza. Ah, sim, me contaram. O senhor é o empresário da capital. Veio ajudar o pessoal daqui. Que Deus abençoe. Rafael sorriu de leve. Na verdade, eu queria conversar um pouco. As pessoas aqui falaram muito bem do senhor. Disseram que é uma pessoa muito respeitada. José, um pouco sem jeito, fez sinal para que ele se sentasse com ele na varanda da casa. Faço o que posso, rapaz. A vida aqui é difícil, mas a gente se vira. Ele observou o modo simples como o homem falava, sem perceber que o assunto logo mudaria. Depois de alguns minutos de conversa sobre a comunidade, Rafael conduziu o tema até onde queria chegar. Disseram também que o senhor tem um filho chamado Lucas. Conheci o rapaz ontem. Muito educado, trabalhador, parecia uma boa pessoa.
José sorriu de imediato, com orgulho evidente. Meu menino é tudo o que eu tenho. Trabalha duro para me ajudar. Lucas tem um coração bom, Senhor, e merece um futuro melhor que essa vida de pescador. Rafael manteve o tom calmo. Posso perguntar uma coisa pessoal? É verdade que ele nasceu aqui? O sorriso de José desapareceu lentamente. Ele se mexeu no banco, desconfortável, e desviou o olhar. Por que quer saber isso? Perguntou em voz baixa. Rafael respirou fundo. Porque me disseram algo diferente. Disseram que o senhor o encontrou no rio há muitos anos. José ficou imóvel. Por alguns segundos o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo som do rio correndo. Quem te contou isso? Questionou ele, tentando disfarçar o nervosismo. Rafael respondeu com firmeza, mas respeitosamente. Não importa quem disse. Eu só quero saber a verdade. O senhor é pai biológico de Lucas? José engoliu em seco. Os olhos começaram a marejar. Não, não sou, respondeu enfim, com a voz embargada. Rafael ficou em silêncio, permitindo que ele continuasse. José passou a mão no rosto e começou a falar, como se desabafasse um peso guardado por anos. Eu encontrei aquele menino há muito tempo, senhor. Eu estava pescando de manhã cedo quando vi algo boiando no rio. Achei que era um tronco, mas quando me aproximei, vi que era uma criança. Estava desacordado, agarrado a um pedaço de madeira com o corpo gelado. Fiquei desesperado. Não sabia se estava vivo. Quando puxei ele para o barco e vi que respirava, levei correndo para casa e cuidei dele. Nos dias seguintes ele acordou confuso, sem lembrar de nada. Só dizia o nome Lucas, nenhum outro, nenhum sobrenome. Rafael escutava atentamente, cada detalhe se encaixando como peças de um quebra-cabeça. José continuou. Procurei saber se havia alguma família procurando por um menino perdido, mas ninguém apareceu aqui. E com o tempo, comecei a achar que Deus tinha me enviado aquele garoto. Eu tinha perdido minha esposa anos antes e nunca consegui ter filhos. Sempre pedi a Deus uma chance de ser pai. Criei Lucas como meu filho. Ele me deu uma razão para viver. As lágrimas escorreram discretamente pelo rosto enrugado. Por que nunca contou para ele o que aconteceu? Perguntou Rafael, tentando manter o tom respeitoso. José balançou a cabeça. Porque ele era muito pequeno e depois cresceu acreditando que eu era seu pai de sangue. Como eu ia tirar isso dele? Como ia explicar que talvez tivesse outra família em algum lugar? Eu tive medo. Medo de que ele fosse embora. Medo de que achasse que eu o enganei. Então guardei tudo comigo. Foi errado, eu sei, mas eu o amo como se fosse meu sangue. Rafael ficou em silêncio, sem saber o que dizer. A voz do homem era sincera e o olhar dele deixava claro que ali não havia má intenção. Apenas o desespero de um homem solitário que encontrou um filho nas águas do rio. E esse relógio, ele ainda usa? Perguntou, já conhecendo a resposta. José assentiu. Nunca tirou. Disse que é a única lembrança que tem da infância. Eu mesmo pensei em guardar uma vez, com medo de que alguém fizesse perguntas, mas desisti. Aquilo é parte dele. Rafael passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da descoberta. Agora tinha certeza de que Lucas era o menino desaparecido no lago. As datas, o local próximo ao rio, o relógio, tudo se encaixava perfeitamente. O senhor entende o que isso significa, não é? Disse com calma. Eu acho que sei o que está pensando, respondeu José aflito. Mas por favor, não conte nada ainda. Lucas não está pronto para ouvir isso. Ele acredita que eu sou seu pai. Dizer o contrário pode destruí-lo. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra união nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história. Rafael respirou fundo e olhou para o rio. Eu não quero machucá-lo, mas meu pai merece saber. Ele perdeu um filho e nunca superou. E se ele for mesmo? José o interrompeu chorando. Espere só mais um pouco. Amanhã ele vai estar aqui e o senhor pode falar com ele. Deixe que eu esteja junto. Ele precisa ouvir com calma, não com um choque. Eu te imploro, não faça nada sem me avisar. Rafael observou o desespero daquele homem e sentiu um nó na garganta.
Tudo bem, respondeu. Amanhã eu volto. José assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigado. Eu só quero o bem do meu menino. Rafael se levantou, olhando para o rio que desaparecia na curva. A verdade vai chegar, seu José. E ninguém vai sair ferido se ela vier da forma certa. Então ele foi embora. Chegou o outro dia. O sol ainda nem havia aparecido completamente quando Lucas voltou de uma tentativa frustrada de conseguir trabalho na cidade. O rosto cansado e os passos lentos denunciavam a decepção. Nenhuma oportunidade, nenhuma chance de recuperar o dinheiro perdido. Empurrando a porta de casa, encontrou José parado no meio da sala, segurando uma caneca com as mãos trêmulas. Pai, aconteceu alguma coisa? O senhor está estranho desde ontem, perguntou, deixando a mochila sobre a cadeira. José tentou disfarçar, mas a voz saiu vacilante. Nada, meu filho. Só estou cansado, é tudo. Mas quero que fique em casa hoje. Precisamos conversar mais tarde. Lucas franziu o senho, estranhando o tom. Conversar sobre o quê? O homem desviou o olhar. Só me prometa que não vai sair. O jovem sentou-se desconfiado. O que está acontecendo, pai? Está me assustando. José evitou responder. Ficou em silêncio, mexendo o café com uma colher que tremia levemente. Lucas insistiu mais uma vez, mas ouviu apenas. Espere um pouco, por favor. O clima era pesado. Havia algo que José sabia e que não tinha coragem de revelar. O tempo passou devagar. 1 hora depois, o som de um carro do lado de fora chamou a atenção dos dois. Alguém se aproximava da casa. José se adiantou para abrir e viu Rafael, o homem que havia visitado a comunidade no dia anterior. Senhor Rafael, disse surpreso. Ele respondeu educadamente. Com licença, seu José. Preciso conversar com vocês dois. Lucas, ao ouvir a voz, se levantou. O senhor? Lembro de você. Conversamos naquela noite depois do restaurante. Veio por causa do relógio, não foi? Rafael assentiu, tentando manter a calma. Foi sim, mas hoje eu vim porque há algo muito sério que você precisa saber. Lucas o observou, confuso. O que um empresário está fazendo tão longe da cidade? Não deveria estar com sua família? Rafael respirou fundo. É exatamente por causa da minha família que estou aqui. O silêncio que se formou foi desconfortável. Lucas cruzou os braços, esperando que ele continuasse. Rafael olhou para José antes de falar, e o homem abaixou a cabeça, nervoso. Você deve se lembrar de mim naquela noite, e deve lembrar da confusão que aconteceu quando meu pai viu o relógio que você usa. Ele ficou desesperado, porque aquele relógio pertencia ao meu irmão desaparecido. E o acidente aconteceu justamente nesta região, próximo ao parque que fica acima deste rio. Lucas sentiu o corpo gelar. O quê? Aqui perto? Perguntou com a voz embargada. Rafael confirmou. Sim, foi aqui perto há quase 20 anos. Lucas recuou 2 passos, apoiando-se na parede. Não, isso não pode ser. Eu sempre vivi aqui, mas naquele instante, algo dentro dele começou a se mover. Fragmentos de lembranças vinham como flashes. O som de crianças brincando, água entrando em seus pulmões, o desespero de não conseguir respirar, alguém gritando seu nome. Meu Deus! Sussurrou, levando a mão à cabeça. José correu até ele, aflito. Filho, não se assuste. Isso pode ser só coincidência. Lucas olhou para Rafael, tentando entender. E o que exatamente o senhor está dizendo? Que eu sou seu irmão? Isso é impossível. Rafael tirou do bolso algumas fotos antigas e estendeu para ele. Olhe bem, esse é meu pai. E essa aqui é o menino que desapareceu. Lucas pegou as fotos com as mãos trêmulas. O coração disparou. O menino da imagem tinha traços parecidos com os seus. O mesmo sorriso tímido. O mesmo relógio. Ele quase deixou as fotos caírem. Isso não pode ser, murmurou. Mas a semelhança era perturbadora. José, vendo a reação do filho, começou a chorar. Lucas, por favor, me escute. Eu preciso te contar a verdade. Lucas se virou, confuso e assustado. Verdade? Que verdade? O homem enxugou o rosto com as mãos e disse com dificuldade. Eu encontrei você, filho. Era só um menino se afogando no rio, agarrado a um pedaço de madeira.
Estava quase morto, gelado, e tinha esse relógio no pulso. Não sabia quem era, só dizia o nome Lucas. Eu te levei para casa, cuidei de você. E te criei como se fosse meu. Eu juro, eu só queria te proteger. O mundo pareceu girar. Lucas levou alguns segundos para processar. Então, tudo o que eu lembro é mentira? José segurou as mãos dele, chorando. Não é mentira, filho. Eu te amo como se tivesse te gerado. Eu só não sabia como contar. Tive medo de te perder. Lucas respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu sempre senti que havia algo diferente. Ninguém nunca soube me explicar direito de onde eu vim. Mas nunca quis te perguntar, pai. Não queria te magoar. Rafael observava a cena em silêncio, sem saber o que dizer. Lucas o olhou e perguntou: "E o que vai acontecer agora? Como o senhor tem tanta certeza disso?" Ele respondeu com firmeza: "Não tenho provas absolutas ainda, mas o local, a data, o relógio e as lembranças são fortes demais para ignorar. Eu não vim aqui para te tirar de casa. Vim para te ajudar a descobrir quem você realmente é." Lucas respirou fundo, tentando assimilar tudo. "Eu não sei o que pensar. Tudo o que tenho, tudo o que sou está aqui. E agora, o senhor me diz que talvez minha vida inteira tenha começado de outro jeito." Rafael assentiu. "Eu entendo. Mas se você quiser respostas, vai precisar ver meu pai. Ele precisa ouvir sua história. Ele é o único que pode confirmar de verdade." José enxugou as lágrimas e olhou para o filho com medo. "Se você for, ele pode querer te levar embora. Eu não suportaria isso." Lucas segurou as mãos dele com firmeza. "Nada vai mudar entre nós. O Senhor me criou, me ensinou tudo o que sei. Mesmo que exista outro lugar de onde eu vim, o Senhor sempre vai ser meu pai." José chorou mais ainda e o abraçou com força. "Eu devia ter contado antes, mas o medo foi maior." Lucas respondeu baixinho: "Agora não importa mais. A verdade chegou." Rafael respirou aliviado, mas manteve o tom cauteloso. "Se vocês concordarem, posso levá-los agora mesmo para conversar com meu pai. Prometo que vou estar junto o tempo todo." Os dois se entreolharam. Lucas assentiu, ainda confuso, mas decidido. "Está certo. Eu quero saber de onde vim. Quero entender tudo isso." José passou a mão no rosto do filho e tentou sorrir. "Então iremos juntos. Mas seja o que for, você nunca vai deixar de ser meu menino." Então, foram para o carro, os três dispostos a revelar toda a verdade de uma vez. O carro de Rafael subiu lentamente a avenida arborizada que levava à mansão. O portão eletrônico se abriu automaticamente e Lucas e José ficaram em silêncio, observando o tamanho da propriedade. O jardim era imenso, com fontes ornamentais e árvores centenárias. Lucas olhou em volta impressionado. "Eu nunca estive em um lugar assim", murmurou. José apertou o ombro dele. "Não precisa ter medo, filho. Só estamos aqui para esclarecer tudo." Rafael estacionou o carro e respirou fundo antes de descer. "Meu pai está em casa. Ele não sabe que estamos vindo, mas é melhor assim. A verdade precisa ser dita de uma vez." Os dois seguiram o rapaz até a entrada. O som dos passos ecoava no piso de mármore italiano e o ambiente transmitia a imponência de um lar rico, mas também a solidão de quem o habita há anos. Uma empregada abriu a porta principal e anunciou que Rafael havia chegado. Do escritório no segundo andar, uma voz firme perguntou quem o acompanhava. Em poucos segundos, Eduardo Mendes apareceu no topo da escadaria, com o olhar sério e cansado. Ao ver Lucas, seu semblante mudou imediatamente. "Você?", disse surpreso. "O que esse rapaz está fazendo aqui? Veio me provocar? Eu já deixei claro que não quero mais ver esse relógio roubado." Lucas ficou imóvel, sem coragem de responder. Rafael deu um passo à frente. "Pai, por favor, me escute. Eu trouxe ele e o Sr. José porque há algo importante que o senhor precisa saber." Eduardo desceu os degraus com passos firmes, sem disfarçar a irritação. "Eu não quero ouvir nada. Essa história já me causou constrangimento o bastante." Rafael levantou a voz. "Pai, ouça, esse rapaz pode ser meu irmão." O silêncio que se formou foi absoluto. Eduardo parou no meio da escada, como se não tivesse compreendido. "O que você disse?" Rafael engoliu em seco. "Ele pode ser meu irmão, o filho que o senhor perdeu naquele dia no parque." José segurou a mão de Lucas, tentando passar força, enquanto o homem se aproximava devagar, com o rosto em choque.
Isso é uma loucura, uma farsa. Você está sendo enganado, Rafael. O filho manteve a calma e tirou do bolso uma pasta. Não é farsa. Eu fui até a comunidade. Conversei com os moradores. Eles me contaram sobre um menino que foi encontrado se afogando no rio, desacordado, com um relógio no pulso. E o homem que salvou e cuidou dele está aqui. Foi José quem o criou. Eduardo olhou para José com desconfiança. Então é o senhor quem está por trás disso? Quer se aproveitar da minha dor para conseguir dinheiro? José respondeu com voz trêmula. Senhor, eu não quero nada. Só quero que saiba que nunca fiz mal a ninguém. Eu salvei esse menino da morte e o criei como se fosse meu. Nunca imaginei que ele pudesse ser seu filho. Eduardo girou o rosto, indignado. Vocês acham que eu vou acreditar nisso? Que meu filho desaparecido viveu todos esses anos em uma comunidade de pescadores? Isso é ridículo. Lucas finalmente criou coragem para falar. Eu não estou mentindo. Eu nunca soube quem eu era. Só sei que um dia acordei em uma casa estranha, molhado, com esse relógio no pulso. Lembro de estar afundando na água, do desespero de não conseguir respirar, de ver tudo escurecer. Depois disso, nada mais. Eduardo franziu a testa. O que está dizendo? Lucas respirou fundo. Acho que eu estava no lago. Lembro de estar com muito medo. Lembro de a água entrando pela minha boca e de alguém gritando o meu nome. Depois disso, sol escuro. Acordei dias depois na casa desse homem, sem lembrar de nada. E desde então vivi como Lucas, filho de José. Rafael se aproximou e colocou as fotos antigas sobre a mesa de centro. Olhe, pai, o relógio é o mesmo. O rosto dele tem traços parecidos com os da criança nas fotos. Eduardo olhou fixamente para as imagens e depois para Lucas. As mãos começaram a tremer. Esse relógio, murmurou. Lucas levou a mão ao pulso e tirou o objeto para mostrar. É este, senhor. Sempre foi meu. Eduardo pegou o relógio devagar, virando-o para ver a parte de trás. Lá estava a gravação que ele mesmo havia mandado fazer. Para sempre juntos, papai. Reconheceu cada detalhe, a pulseira de couro que escolheu, o mostrador prateado. Não pode ser, sussurrou e as lágrimas começaram a escorrer. Lucas, emocionado, deu um passo à frente. O senhor acredita em mim agora? Eduardo não respondeu. Apenas o observou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Meu filho, disse enfim, com a voz quase sumindo. Meu menino está vivo. Ele caiu de joelhos, chorando como não fazia há anos. Rafael se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Ele está aqui, pai. Está bem. Eduardo olhou para José e, mesmo entre lágrimas, conseguiu dizer: o Senhor salvou a vida dele. Eu passei anos culpando o mundo, achando que tinha perdido tudo, e o Senhor foi quem devolveu o que eu mais amava. Obrigado. Muito obrigado. José respondeu entre soluços. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. O reencontro era impossível de conter. Eduardo se levantou e abraçou Lucas com força. Me perdoe por ter gritado com você naquela noite. Eu estava cego de dor. Se eu soubesse quem era, jamais teria feito aquilo. Lucas chorou nos braços dele. Não tem nada para perdoar. Eu também não sabia quem o senhor era. Rafael, emocionado, apenas observava. A família que ele pensou ter perdido estava de alguma forma completa novamente. Depois de alguns minutos, Eduardo se afastou e enxugou o rosto. Você vai morar aqui comigo a partir de agora. Já perdeu tempo demais vivendo longe. Lucas respirou fundo e respondeu com sinceridade. Eu quero, mas também não posso deixar de lado a vida que tive. José é meu pai e a comunidade é minha casa. Eu quero poder dividir meu tempo entre os dois lugares. Eduardo hesitou por um instante, mas acabou concordando. Tudo bem, filho. Você tem o direito de amar quem cuidou de você. Eu não vou tirar isso. Rafael, percebendo o clima mais leve, se aproximou com uma ideia. Pai, por que não usamos o fundo social da empresa para ajudar o pessoal da comunidade? Eles vivem com tão pouco, e foi lá que o Lucas sobreviveu todos esses anos. Eduardo olhou para o filho e concordou de imediato. Tem razão. É o mínimo que posso fazer por quem cuidou do meu filho. A partir de hoje, aquela comunidade não vai passar mais necessidade. José agradeceu emocionado, enquanto Lucas, ainda com o relógio nas mãos, olhava para o retrato antigo de uma criança pendurado na parede da sala.
Agora entendo por que esse relógio sempre me trouxe uma sensação estranha, disse, tentando sorrir. Eduardo respondeu, porque ele sempre foi um pedaço do seu lar. Ele o abraçou de novo, e dessa vez o abraço não foi de incerteza, mas de reconhecimento. A dor de anos começava, enfim, a se transformar em alívio. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Lucas, José, Eduardo e Rafael haviam vivido. Pela primeira vez em muitos anos, o empresário mantinha um sorriso no rosto, e o motivo era simples. Ele estava cumprindo tudo o que prometeu. Caminhões chegavam à pequena comunidade com materiais de construção, equipamentos de pesca e alimentos. Com o investimento dele, José finalmente realizou um sonho antigo. Comprou um barco novo e equipamentos modernos de pesca. O barco era simples, mas funcionava perfeitamente, e José podia pescar com segurança e eficiência. Certa tarde, Eduardo foi até o rio e viu José preparando as redes. Esse barco vai render muito peixe, e quando render, quero que continue pescando. É isso que o senhor ama fazer. José riu emocionado. Eu nunca imaginei ouvir algo assim na minha vida. Aos poucos, a comunidade começou a mudar. As casas receberam reformas estruturais, o comércio local cresceu e até uma pequena escola foi construída para as crianças. O que antes era um lugar esquecido passou a ser conhecido por sua beleza natural e espírito acolhedor. Rafael se envolveu diretamente no projeto, criando uma cooperativa de pescadores que permitia vender o peixe diretamente para restaurantes da cidade. As pessoas precisam valorizar o trabalho de vocês, dizia. Lucas, ao ver tudo florescendo, sentia o coração leve. Parecia que a vida finalmente estava fazendo justiça. Numa manhã clara, Lucas estava na varanda da mansão, olhando uma foto antiga do pai biológico segurando ele quando criança, a imagem que Eduardo tanto valorizava e que agora ele conseguia reconhecer com emoção. Tocou a foto e, de repente, uma sequência de lembranças veio à mente como um filme rápido e intenso. Lembrou-se do parque cheio de crianças, do pai distraído conversando com alguém, da curiosidade que o levou até a beira do lago. Lembrou-se do pé que escorregou, da sensação de cair na água fria, do desespero de não conseguir subir, a água entrando pelos pulmões, a visão ficando turva, a sensação de estar sendo levado pela correnteza. E depois, a escuridão. Eu quase morri, murmurou com lágrimas nos olhos. Se José não tivesse me encontrado... Quando Eduardo chegou, Lucas o chamou imediatamente. Pai, eu lembro de tudo, disse com a voz embargada. Eduardo se aproximou preocupado. Do que está falando, filho? Lucas contou cada detalhe. O parque, a distração, a queda no lago e como foi arrastado pela correnteza até o rio. Eu devia ter morrido afogado, mas algo me manteve vivo, até José me encontrar. Talvez Deus, talvez a mamãe